Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pregador Júnior Matos e eu estou aqui mais uma vez para trazer mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu irei falar sobre a segunda parte das divisões da Bíblia, ou seja, do Novo Testamento. Não sei se você sabe, mas eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o Velho Testamento. E eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima. Antes de falar do assunto, quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu estou postando aqui no canal, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. É provável que o título Novo Testamento ou Novo Pacto tenha se originado com a delineação de Paulo dos dois pactos na história. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 até o versículo 16. E é provável que as famosas palavras de Jeremias, em Jeremias capítulo 31, versículo 31 até o versículo 34, estivessem na mente de Paulo enquanto este escrevia aquela carta. Os Evangelhos. Embora os Evangelhos sejam encontrados no início do Novo Testamento, são de data posterior, e muitos outros livros ali. Entretanto, quando o Novo Testamento foi compilado, o mais natural era que o lugar de prioridade fosse dado aos 4 relatos sobre o ministério de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Embora esta não tenha sido a ordem seguida em agrupamentos anteriores. Os evangelistas tinham as biografias de José, Davi, Elias e Moisés e de outros diante de si como exemplos. Isso parece ter influenciado especialmente Lucas. Eles também já estavam conscientes da prática dos gregos, já que a arte da biografia de maneira alguma era nova. Entretanto, os evangelhos eram uma forma literária em muitos aspectos independente como documentos evangélicos para proclamar as boas novas. O significado de evangelho: da ação redentora de Deus na vida humana, os ensinos, a morte, a ressurreição de Jesus de Nazaré. Mateus, Marcos, Lucas são chamados de os evangelhos sinóticos, porque estão muito ligados entre si e compartilham um ponto de vista comum, ou seja, panorâmico. Em muitos aspectos, o Evangelho de João manteve uma tradição independente, e grande diferença é que ele é o mais interpretativo destes evangelhos. Atos. O livro de Atos é visto como história, mas é muito mais que isso. Sua mensagem primitiva é a propagação de cristianismo por todo o mundo civilizado. É a história por um ponto de vista evangelístico e missionário centrado na vida e na atividade dos apóstolos, que estabeleceram as primeiras igrejas. As epístolas. A maioria dos livros no Novo Testamento podem ser classificados como correspondência. Escrever cartas era uma forma comum de comunicação do primeiro século cristão, como revelou várias descobertas arqueológicas. E a igreja primitiva não foi uma exceção. Paulo foi o escritor mais prolífico dos que contribuíram para o Novo Testamento. E grande parte de sua contribuição é típica da correspondência pessoal dessa época. Entre as escrituras usualmente atribuídas a ele estão Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Efésios e Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses e 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Os eruditos modernos puseram em dúvida a paternidade literária de Paulo de várias dessas cartas, especialmente 1 e 2 Timóteo e Tito, que frequentemente são chamados de epístolas pastorais, porque tratam principalmente sobre a administração da igreja organizada. A autoria de Hebreus não é um texto em forma de carta,
e não menciona seu autor. Foi questionada desde o início, uma vez que claramente não tem a forma escrita paulina. Alguns manuscritos recentes atribuem Hebreus a Timóteo, mas não se conhece a autoria dessas epístolas. Geralmente, Filipenses, Efésios e Colossenses e Filemão são chamados de cartas da prisão, porque seu conteúdo sugere que o autor que as escreveu do cárcere. Outro grupo de cartas no Novo Testamento é classificado como as epístolas católicas, ou gerais. O termo católico, que significa universal, designa essas cartas dirigidas a grupos maiores e inclusivos de cristãos, em outras contrastes com a dirigidas a uma determinada igreja local ou com os tratados nas cartas paulinas. Tiago e 1ª e 2ª Pedro e Judas são designadas igualmente. Alguns eruditos incluem as cartas de João como as epístolas gerais, enquanto outros as consideram como um terceiro grupo. 1 João carece da saudação e de conclusão epistolar, características das cartas. Tradicionalmente, as cartas de João foram atribuídas ao apóstolo João, embora no século XX tenha havido um pouco de discussão centrada nesta hipótese. As cartas do Novo Testamento falam de muitas igrejas fundidas por Paulo e revelam até detalhes íntimos e pessoais da relação entre o autor e várias congregações e pessoas. Entretanto, o mais importante é que essas cartas de Paulo e de outros dão mais entendimento ao conteúdo da mensagem cristã e sua aplicação e situações da vida. De fato, algumas dessas cartas se assemelham mais a acordos teológicos ou a sermões do que às cartas pessoais. Romanos, Efésios, Hebreus e 1 João. Enquanto que, em essência, outras são práticas em suas aplicações de vidas. 1 Coríntios, Filemão e Tiago. O Apocalipse. O último livro da Bíblia é o único de seu tipo literário no Novo Testamento, embora tenham afinidade com alguns dos livros do Antigo Testamento, especialmente com Daniel. Essa revelação é um apocalipse da palavra grega que significa revelação, tratando sua mensagem empregando sinais, símbolos e visões de acontecimentos celestiais, saindo do sofrimento e da perseguição da igreja primitiva para uma revelação da esperança cristã e confiança no triunfo final de Deus e para sua libertação do seu povo. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. E não esqueça de compartilhar esse vídeo, pois ele pode ajudar a esclarecer as dúvidas de muitas pessoas. Eu agradeço a você por ter assistido esse vídeo até o final e que Deus te abençoe. Amém.